Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje será a nossa segunda aula, né? Sobre como catequizar os rudes, De Catequizandis Rudibus, esta obra de Santo Agostinho sobre a catequese, né? Traduzida, né? Como a gente falava na aula passada pela editora Vozes, como a instrução dos catecúmenos. Na aula passada, a aula passada na realidade foi uma grande introdução. Nós tocamos alguns pontos da obra, mas não entramos propriamente nela. Hoje a ideia é já começar por cada um dos capítulos, né? E não encerraremos hoje. Hoje nós falaremos, a ideia é falarmos dos 9 primeiros capítulos, mas daremos sequência. Eu nem sei quantas aulas ainda serão, eu tenho formulado cada aula de acordo com o dia, então decidi fazer uma introdução na aula passada e decidi iniciar fazer esta segunda aula com os primeiros capítulos. Eu, pelo menos, não estou com pressa, como eu falei na semana passada, então a ideia é que a gente possa degustar e se aprofundar em cada um dos capítulos para retirarmos grandes lições para a nossa catequese. Tanto a catequese, digamos assim, a catequese no sentido estrito, a catequese que eu chamo de catequese formal, como também a catequese informal, né? Como nós falávamos na aula passada, todo católico é chamado a ser um catequista, todo católico é chamado a educar na fé, seja no âmbito familiar, com o cônjuge e os filhos, seja no âmbito do trabalho, na vida profissional, seja nas relações sociais que ele tem com os seus amigos em especial, com aquelas pessoas que ele ama, fora do âmbito familiar, seja num apostolado, como é o caso aqui do Centro Dom Bosco, ou também de uma maneira mais formal, nesse próprio apostolado ou nas paróquias, ou em outras realidades em que se há uma catequese stricto sensu, uma catequese ordenada, em que a doutrina da Santa Igreja é exposta. Como na aula passada, eu vou começar esta aula com uma passagem da Sagrada Escritura. Na aula passada eu li aquela conclusão do Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 28, versículos 16 a 20. E esta aula eu começarei com uma passagem que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 15. Foi até uma passagem que eu coloquei num dos nossos grupos, né, de WhatsApp. Foi uma experiência interessante que alguns membros aqui do Centro Dom Bosco passaram. Foram dar uma catequese num grupo jovem e hoje o pessoal gosta de fazer umas coisas meio esquisitas, né, em grupo jovem, umas dancinhas. E aí alguém resolveu do Centro Dom Bosco gravar um vídeo na hora em que os membros daqui faziam a dancinha lá com o pessoal do grupo jovem. E lançaram esse vídeo no grupo, é claro, também querendo dar uma zoada em quem tinha ido. E aí surgiu uma questão mais séria, se de fato valeria a pena que nós, que não somos tão adeptos das dancinhas, fôssemos aqueles que ainda têm essa mentalidade um pouco, digamos, sentimental da fé católica, aqueles que ainda não estão tão maduros e que acabam por fazer coisas um pouco questionáveis, digamos assim. E aí eu na hora me veio essa passagem de São Paulo, porque alguns já tinham opinado que não conseguiriam passar por essa experiência da dancinha para um bem maior, digamos assim. E eu resolvi contrapor esta visão, não nas minhas palavras, mas com a Sagrada Escritura, com o exemplo de São Paulo. Então eu lerei aqui esta passagem, que o Eugênio até falou muito bem no dia, que é também poética, né? A forma como São Paulo se vale e se utiliza das palavras. Então eu vou ler aqui para vocês. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 15 a 27. Mas não tenho usado de nenhum desses direitos e nem escrevo isto para reclamá-los. Preferiria morrer
mas ninguém me tirará este título de glória. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que na pregação do Evangelho o anuncio gratuitamente, sem usar do direito que essa pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora o não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo. Certo, dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem é espetacular, né? E também daria para ficar aqui uma semana ou até mais, como eu falei na semana passada, só a meditar sobre cada ponto do que São Paulo fala. Essa parte final é importantíssima, que nós não percamos a nossa alma depois de termos pregado a tantos e tentado converter a tantos. Isso é importante para que um catequista não pense que por ele desenvolver uma obra que eu ressaltarei aqui, que é uma obra louvável, uma obra de misericórdia espiritual, né, que sem dúvida alguma é mais meritória que a obra de misericórdia corporal, sendo bem específico, é a instrução dos ignorantes, né, ensinar os ignorantes, como eu dizia na última aula, e eu falo às vezes isso até com um pedido de perdão para os meus alunos e defino a catequese como isso. Quase digo para eles, vocês são os ignorantes que eu devo ensinar, eu e os outros catequistas, e isso é uma obra louvável. Mas, por outro lado, o catequista não está salvo por isso. Ele tem de vigiar, ele tem de cuidar também da sua própria alma, ele precisa ter vida espiritual até mais do que os seus alunos. Ele precisa ter vida de mortificação. Nós acabamos de ver aqui São Paulo falar da sujeição que ele aplicava ao seu próprio corpo. E saiba, o ato de catequizar, sem dúvida alguma, irrita o demônio. Quando alguém se presta a uma obra de catequese, de que tipo for esta catequese, o inferno se enfurece com isso. E o catequista não pode achar que ele não sofrerá, que ele não terá tentações, que ele não necessitará de muita vigilância, muita oração, muita mortificação, sem dúvida nenhuma.
O Padre Paulo costuma falar isso para alguém que decide ser seminarista, né? Que ser seminarista é puxar uma peixeira, olhar no olho do diabo e falar, vem que eu estou pronto para a luta. O catequista, de alguma forma, é isso também. Muito menos, é claro, que um sacerdote, sem dúvida alguma. Quando um homem decide ser sacerdote, o inferno grita de raiva, sem dúvida alguma. O catequista é muito inferior a isto, mas de alguma forma, sim. Porque o catequista é alguém que decide levar a verdade para os outros. É alguém que decide pregar o evangelho. Então ele precisa ter esta consciência que São Paulo tinha, que eu não venha a me perder ao final depois de ter pregado o evangelho para tantos. E mais o que eu queria ressaltar na aula de hoje é esse fiz-me tudo para todos. Fiz-me tudo para todos, para salvar a todos. Em algumas traduções para salvar muitos. É claro, nem todos acolhem. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo no Evangelho diz, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é que ele não tenha morrido por todos, mas nem todos acolhem, nem todos creem, nem todos aceitam a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo mereceu por nós quando deu a sua vida, sofreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, da mesma forma, como nosso Senhor, nós devemos nos fazer tudo para todos. É evidente que isso não é absolutamente tudo. Eu vou pregar o Evangelho na Marquês de Sapucaí, no Carnaval. Eu vou lá pegar a Sagrada Escritura, a cruz numa mão, a Escritura na outra e invadirei a avenida a pregar o Evangelho. Não me parece uma atitude das mais prudentes, nem eficazes. Alguns sacerdotes, inclusive, eu não sei se foi na aula de segunda que eu disse ou se foi na formação de quarta passada, infelizmente alguns sacerdotes estarão lá, mas duvido que eles estejam lá para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, eles estão lá para serem doutrinados pelo mundo, ou para ouvir a pregação do mundo. Então, o fazer-me tudo para todos não é que eu, em qualquer ambiente, sem cautela, sem a virtude da prudência, eu me lançarei a pregar. É evidente que não. Mas, por outro lado, envolve um querer salvar a todos. Envolve a dancinha no grupo jovem, em que eu me fiz jovem dançante para salvar os jovens dançantes. Eu cedi ali em algo que não é da minha rotina, não é do meu perfil, para tocar o coração daqueles jovens. É evidente, não cedi ao pecado, cedi a uma esquisitice própria do sentimentalismo da igreja, de alguns membros da igreja de hoje, mas cedi a esquisitice para salvar os esquisitos, para tocar o coração deles, para amá-los, para levar o Evangelho para eles. E o catequista deve, sem dúvida alguma, ter esta atitude. A atitude do atleta, né? São Paulo fala de maneira espetacular. Naquela época, inclusive, já havia as Olimpíadas, né? Que foram fundadas na Grécia Antiga. E São Paulo fala, sim, e ele fala dos atletas. Ele fala da privação, da disciplina que os atletas tinham e compara o atleta àqueles que evangelizam, que devem ter disciplina, como eu falava, que devem ter vida de oração, vida de mortificação, vida de estudo e que devem, acima de tudo, amar. Amar incessantemente, amar cada ser humano, amar cada alma. Cada alma é alguém a ser salvo. Cada alma é alguém que deve conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente falava e falamos muito na segunda-feira passada. Então comecemos por esta obra maravilhosa de Santo Agostinho. O capítulo 1, ele é dedicado justamente a esta razão da obra que eu falava na segunda-feira da semana passada. Ou seja, o próprio Santo Agostinho, ele começa o livro a explicar por que ele escreveu o livro.
eu falei na aula passada que foi a pedido de um diácono, de um bom diácono, que era um bom catequista, que tinha muito conhecimento da fé, ou seja, acima de qualquer suspeita, mas que notava uma certa dificuldade para anunciar o Evangelho. Notava uma certa dificuldade em catequizar, especialmente os rudes, especialmente aqueles que eu defini na semana passada, os pagãos, ou seja, aqueles que careciam dos rudimentos mais básicos da fé. E aqui vem o primeiro ponto, porque a ideia aqui é que olhemos para a catequese do século IV e tiremos dela lições para a nossa catequese de hoje. Então não há como não fazer este paralelo constantemente. É um paralelo constante do século IV para a catequese do século XXI. A missão de Deográcias e do próprio Santo Agostinho, porque naquela época, graças a Deus, o clero se envolvia com a catequese, não somente o baixo clero, digamos assim, não somente os presbíteros, os padres, mas também os bispos, como era o caso de Santo Agostinho. Bispo que catequizava, bispo que escrevia obras de catequese. E é fundamental que isso volte, é fundamental que isso retorne. Porque hoje eu entendo que um sacerdote não possa dar catequese em todas as turmas, todos os dias, todas as semanas, mas pelo menos uma vez por mês eu entendo que ele deveria dedicar-se à catequese de cada uma dessas turmas, pelo menos uma vez por mês, pelo menos. Se nós pegarmos a encíclica que citamos na aula passada do Papa São Pio X, a Serbo Nimis, ele dá uma ordem no final da encíclica, que os sacerdotes nos domingos e dias de guarda não só podem, como devem ensinar o catecismo às crianças e aos adultos, evidentemente em momentos distintos. Então, ao que eu saiba, aquela ordem não foi revogada posteriormente, ou seja, ela está vigente. E os sacerdotes hoje descumprem aquela ordem com uma frequência assustadora, quando não a ignoram pela vida inteira. É claro que alguns sacerdotes, a gente olha e graças a Deus ele não quer dar catequese. Tomara que apareça um bom leigo, porque ele não é bem formado, porque ele não é missionário. Hoje, infelizmente, como o laicato também, o clero perdeu muito desse senso missionário que um católico deve ter, como a gente falava na aula passada, o senso de querer converter, de querer levar a verdade, de querer levar a fé católica. Mas é inquestionável que a primeira lição que eu penso que devemos tirar desta obra, na sua razão de existir, é que um diácono dava catequese e um bispo também no século IV. E isso precisa urgentemente, século V, porque a obra foi escrita no ano de 405. Deográcias era um diácono de Cartago, Santo Agostinho, bispo de Hipona, na Argélia. E naquela época nós vemos que o clero se dedicava à catequese. Então essa é a primeira lição, eu diria a primeira lição que a obra nos traz. E o diácono humildemente escreve a Santo Agostinho. Não fala que carece de formação, não é isso. O que ele carece é de como dar catequese, como levar a verdade, principalmente aqueles que não têm a menor noção do que é ser católico, aqueles que ainda estão no paganismo, ainda são rudes. E aí vem a primeira verdade que eu falei bastante na aula passada, mas que eu ressalto novamente. Hoje, em geral, em regra, os nossos alunos são pagãos, são rudes. É uma realidade da dos membros da igreja hoje. Muitas das pessoas que frequentam as missas dominicais, muitas das pessoas, pasmem, que comungam todo domingo, são pagãs. São pessoas que não têm a mínima formação, que não conhecem minimamente a fé que supostamente professam. Então, as lições de Santo Agostinho são muito atuais, não são pouco atuais, são muito
atuais. E é bonito ver Santo Agostinho dizer para Deográcias que, mais do que a nossa amizade, o bem da igreja me obriga a escrever esta obra para você. O bem da igreja. Então eu preciso, mais uma vez, fomentar no clero isto, que o clero volte a se dedicar à catequese, não somente na prática da catequese, mas nas obras sobre a catequese, nas obras sobre o ato de catequizar. Temos um documento de São João Paulo II, muito bom até, diga-se de passagem, que é a Catequese Tredende, ou seja, a catequese no mundo de hoje. E é interessante que ele escreveu, foi o primeiro documento do seu pontificado e é fruto de um sínodo presidido por Paulo VI. Então, Paulo VI presidiu o sínodo, faleceu, São João Paulo II se torna Papa e escreve o documento. Vocês podem estudar este documento também, é um documento muito bom, mas esse documento é do final da década de 70. É do final da década de 70. Então é fundamental que o clero volte a valorizar a catequese, como fazia São Pio X, que sem dúvida alguma é um grande modelo de catequista, não é à toa que ele é o padroeiro dos catequistas. E Santo Agostinho, então, depois de expor a razão da obra, eu até leio aqui um trecho breve deste primeiro capítulo, em que ele diz: na verdade, não só pelos motivos que a ti como amigo me prendem, mas também pelo que devo à Mãe Igreja, impelem-me a caridade e a obrigação, todas as vezes que pela generosidade de Nosso Senhor posso oferecer algo com o meu trabalho. O mesmo Senhor ordena-me ajudar aqueles a quem tornou meus irmãos, não me esquivando de modo algum, mas antes atendendo-os com vontade pronta e dedicada. Na medida em que desejo ver distribuída a riqueza do Senhor, sabendo que companheiros meus no trabalho da igreja enfrentam dificuldades ao distribuí-la, devo fazer tudo o que esteja ao meu alcance, para que possam fazer mais fácil e livremente aquilo que diligente e ardorosamente desejam. Vejam que maravilha, que senso de responsabilidade de um bispo de ensinar aqueles que também se dedicam à catequese ao ato de catequizar, a fazê-lo com fruto, a fazê-lo com fruto. E esse é o ponto. E Santo Agostinho, no capítulo 2, ele vai falar justamente desse ponto que Deográcias ressaltou, que que ele notava no seu público, ele notava no seu auditório, ele notava nos seus alunos um certo enfado, o qual por fim acabava por também deixá-lo com enfado. Ou seja, ele notava um tédio nos seus alunos e ele ficava entediado ao final. E Santo Agostinho, com um conhecimento profundo da psicologia humana, ele dirá que, na realidade, esse enfado que Deográcias notava nos seus alunos era muito mais dele próprio do que dos alunos. Isso é uma lição preciosa para nós, porque é evidente, um catequista, diz Santo Agostinho, né? Não com essas palavras, é claro, mas ele se propõe a ensinar a doutrina da Santa Igreja, ele se propõe a pregar a palavra de Deus e expor a perfeita doutrina da Santa Igreja, a expor a fé da Igreja, a expor a liturgia sagrada, a expor a moral católica e a expor aquilo que a Igreja ensina acerca da oração cristã, para citar os 4 pilares em que a catequese se estrutura. Então é evidente, diz Santo Agostinho, que aquilo que a boca fala sempre estará aquém do que o coração gostaria de transmitir para os alunos. Isso é algo fundamental, que um catequista tenha essa consciência, para que ele não seja alguém frustrado. Santo Agostinho dirá, o catequista e todos nós, todos nós que nos convertemos de forma genuína, nós somos de tal forma inundados pelo amor de Deus e de tal forma queremos genuinamente retribuir a este amor, que as nossas palavras não alcançam
aquilo que nós gostaríamos de transmitir. Nós muitas vezes gostaríamos que os nossos alunos tivessem a mesma experiência de conversão que nós, só que muitas vezes isso não acontecerá. Eu me converti, posso dizer para vocês, há 10 anos atrás. Esse ano é um ano muito importante para mim, porque eu faço 10 anos aí de conversão e ainda um sem vergonha. É importante justamente por isso, para que eu esse ano de fato saia da sem vergonhice e caminhe rumo a essa segunda conversão, essa segunda decolagem. Mas o fato é que eu tive uma conversão quase que milagrosa em um espaço de um final de semana. Num retiro cheio de dancinhas, eu fui pagão e voltei católico. Eu voltei crendo em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica num espaço de um final de semana. Eu creio que até menos. Na sexta-feira eu era pagão, no sábado eu era católico. Ou seja, a minha conversão ela não foi intelectual de forma alguma. Eu noto, inclusive aqui no Centro Dom Bosco, até eu diria que a maioria das pessoas que aqui frequentam, muitas conversões mais intelectuais. E assim, é importante que o catequista respeite o tempo de Deus na vida dos seus alunos, digamos assim. Às vezes dá vontade de pegar o cara pelo braço e chacoalhar para que ele creia como nós cremos, para que ele se converta e alcance o mesmo grau de conversão que nós já tivemos. Não que nós sejamos nada demais, mas em regra nós já estamos além, à frente. É uma regra que tem as suas exceções. Há alunos que serão mais avançados do que o catequista, sem dúvida alguma, mas hoje são exceções. Então não adianta um catequista chegar numa paróquia e querer que os seus alunos todos sejam doutores da igreja em um mês. Isso é um absurdo. E isso levará o catequista a um desânimo, como o próprio Deográcias padecia, claro que por outras razões. Então é importante que o catequista tenha essa consciência. Tudo o que ele falará, sempre para ele próprio estará aquém daquilo que ele gostaria de dizer e como ele gostaria de dizer, porque a mensagem é elevadíssima, as verdades são as mais elevadas e até mais do que isso, a experiência dele com Deus é inefável, é indizível. Não há palavras que possam transmitir de forma totalmente fidedigna aquilo que o catequista próprio experimenta ou deveria experimentar no seu próprio coração. E é claro que eu estou aqui de uma forma quase que ingênua, pressupondo que todos os catequistas são católicos de fato, o que não acontece, evidentemente, na igreja hoje. Há catequistas que deveriam ser lançados das suas cátedras, eu estou usando cátedra de forma forçada, é claro, ou seja, das suas cadeiras de mestres para os bancos dos alunos, à força, eu diria. Há muitos catequistas nas nossas paróquias que não têm a menor condição de dar catequese, não têm a menor condição, porque de fato não são nem eles próprios católicos, eles próprios são rudes. Então, um dos dramas da igreja hoje, não da igreja que é santa, mas um dos dramas que assola os membros da igreja, que assola as nossas paróquias, é justamente esse. A maior parte dos alunos, quando não a sua integralidade, são pagãos e muitas vezes ensinados por pagãos. E aí não tem como não nos lembrarmos daquela passagem do Evangelho do cego que guia outro cego, e o que é uma realidade dramática. Então, mas sem falar deste exemplo que é muito presente nas nossas paróquias, em muitas realidades da igreja, pensemos nos bons exemplos, nos catequistas que de fato são bem formados e têm reta intenção quando catequizam. Eles precisam ter esta consciência, é fundamental. Tudo que dirão parecerá a eles próprios que está aquém do que eles gostariam de falar, de como eles gostariam de falar e transmitir, por todas as razões que Santo Agostinho já deu, né? Não fui eu simplesmente transmito aqui o que ele próprio fala. E é bonito que Santo Agostinho diz dos próprios sermões dele mesmo. Santo Agostinho, quem aqui já teve a oportunidade de ler um sermão de Santo Agostinho sabe
que não somente eram belíssimos e profundos em termos de doutrina, mas também poéticos, né? Santo Agostinho também tinha essa virtude de São Paulo, de utilizar muito bem as palavras. Então é muito bonito ler um sermão de Santo Agostinho, uma experiência das mais profundas. E ele próprio diz que nos seus sermões ele sempre ficava insatisfeito. Ele sempre tinha a impressão de que não tinha desempenhado bem o seu papel. Então, se Santo Agostinho tinha essa impressão, quem somos nós? Quem somos nós para querermos uma total satisfação com aquilo que falamos? Isso é natural. Mas o importante, diz Santo Agostinho, é que aquele que preside o diálogo fale sem enfado e alegremente. Esse é o ponto. O ponto é que ele tenha consciência dessa realidade que eu acabei de expor e que ele anuncie a doutrina, anuncie a palavra sem enfado, alegremente. Então, o catequista, de fato, ele tem de se preocupar, sim, não somente com o conteúdo do que ele vai anunciar, mas com a forma que ele anuncia esse conteúdo. Porque, infelizmente, nós temos hoje pessoas bem formadas, mas que não sabem, não se preocupam com a forma e não somente com o conteúdo. Porque o conteúdo é muito simples. O catequista ele deve ser ortodoxo, ele deve ser um papagaio de pirata da igreja. Ele deve ensinar o que a igreja crê e ensina, e acabou. Ele não tem que inventar nada. Mas ele, evidentemente, ele tem que se preocupar com esta forma de ensinar. Ele tem que se preocupar, de fato, de atingir o seu objetivo, que é fazer dos seus alunos bons católicos, fazer dos seus alunos bons cristãos, fiéis à igreja, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que, de fato, lutam pela santidade, pessoas que, de fato, almejam o céu. Esse é o ponto. E se ele não consegue atingir esse objetivo, mesmo tendo boa formação, ele tem que repensar a forma pela qual ele está a anunciar. E é claro, aqui dependem muitos fatores. Se ele é catequista de crianças, mesmo dentro de casa com os seus filhos ou na paróquia, se ele catequiza adolescentes. Hoje deve ser, penso eu, uma realidade muito desafiadora catequizar adolescentes nesse mundo em que vivemos, porque as crianças ainda chegam às nossas mãos um pouco menos abaladas pelo mundanismo que observamos, e os adultos também, muitas vezes, é algo duro. Eu digo por experiência própria porque sou catequista de adultos. Essa a realidade na qual eu atuo. O adulto, ele é mais duro, né? O adulto, ele já está ali com formações mais definidas, boas e ruins. O catequista ele precisa também se preocupar com a forma, mas na essência o que Santo Agostinho diz é que o catequista deve anunciar com alegria. E aí eu ressalto esse ponto fundamental. O que nós fazemos é algo grande. E não eu não falo isso para a nossa vaidade, não. Eu falo para que tenhamos consciência do que fazemos. O catequista, o que ele faz é algo grande, é algo importantíssimo, fundamental na missão da igreja, na missão da Santa Igreja Católica, algo imprescindível. Não é à toa, como eu falava, que é uma obra de misericórdia espiritual, das mais elevadas. É um mandamento de Nosso Senhor Jesus Cristo para os apóstolos, e o catequista que é leigo tem que ter consciência disso, que o catequista ordinário é o clero, é o clérigo. O clérigo é o catequista ordinário. Nós somos delegados do clero. Nós estamos ali por delegação. Esta missão que é do clero nos é confiada por razões pastorais. Mas é evidente, o catequista de hoje, ele tem de ter, no caso o leigo, ainda uma maior consciência da sua necessidade. Quando ele olha para o clero, quando ele olha para a crise que se observa hoje no clero, o leigo precisa entender que há necessidade de bons catequistas leigos. Não há como fugir disso.
Não há como fugir dessa realidade, não há como escapar dela. Hoje, sem dúvida alguma, a igreja necessita de leigos catequistas, necessita de fiéis leigos que se dedicam à catequese. E muitas vezes pode até ser feio o que eu vou falar, quando um sacerdote erradamente pega a catequese, como se fosse algo material que ele pudesse pegar, e larga a catequese na mão de fiéis leigos, como muitas vezes acontece, se isso é bom ou ruim, dependerá de quem são esses fiéis leigos. Porque se eles forem bem formados, por pior que seja o ato do sacerdote, que é condenável sempre, o resultado será bom. Mas se eles são mal formados ou mal intencionados, o resultado será péssimo. Mas nós, que queremos ser bem formados, se já não o somos, e somos sem dúvida alguma bem intencionados, nós devemos anunciar, nós devemos catequizar com alegria. Alegria. Diz Santo Agostinho, a grande preocupação reside na maneira de narrar, para que aquele que catequiza, quem quer que seja, o faça com alegria. Tanto mais agradável será a narração, quanto mais puder alegrar-se o catequista. Não é para ser um bobo alegre, mas é evidente, você está ali para anunciar a verdade, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, ensinar os dogmas de fé, ensinar a doutrina da liturgia sagrada, ensinar, como eu dizia, os 10 mandamentos, ou seja, a moral a partir dos 10 mandamentos, e ensinar também os seus alunos a rezar, ensinar a oração cristã para eles. O que há de melhor do que isso? O que há de melhor para se fazer do que isso? É evidente, há coisas melhores, mas não são muitas, eu diria, não são muitas. Então o catequista ele precisa alegrar-se e muito com aquilo que ele faz, com essa missão que Deus lhe confiou. É inadmissível que um catequista anuncie o que ele deve anunciar de maneira triste, entediado, muito pelo contrário, ele precisa alegrar-se com isso. O preceito é claro, diz Santo Agostinho, quanto mais não amará Deus aquele que dá com alegria riquezas espirituais, se ama o que dá riquezas materiais. Só que a presença dessa alegria no momento exato pertence à misericórdia daquele que a ensina. Assim, diremos o que nos for inspirado por Deus, primeiro sobre o modo de narrar, pois sei que o desejas, diz ele ao diácono, depois sobre como ensinar e exortar, e em seguida sobre o modo de conseguir a alegria. Então vejam que Santo Agostinho, em algum momento do livro, ele vai ensinar como conseguir esta alegria. Mas o fato olha que bonito que Santo Agostinho diz, se Deus ama e Ele próprio se alegra com aquele que dá de bom grado riquezas materiais, nos aproximamos da Quaresma e somos chamados ao ato penitencial da esmola em todos os seus âmbitos e sentidos, mas diz Santo Agostinho, se Deus ama e se alegra com aquele que dá riquezas materiais, quanto mais ainda Ele ama e se alegra com aquele que dá riquezas espirituais. E é isso que é um catequista. É alguém que distribui com liberalidade, deveria ser assim, riquezas espirituais aos seus alunos. Ele dá o que há de mais essencial, e isso não é para a nossa vaidade, pelo amor de Deus, não é para a nossa vaidade, é para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu posso dizer para vocês que há 8 anos aproximadamente, eu me dedico, desses 10 de conversão, há 8 anos aproximadamente, eu me dedico à catequese de adultos aos domingos. O que para alguns pode parecer uma loucura, mas aos domingos, se não semanalmente, hoje eu tenho um catequista que reveza comigo quinzenalmente, pelo menos, de 10 ao meio-dia eu estou na minha paróquia, ali sentado durante 2 horas para dar catequese, e eu posso dizer para vocês
que assim, o esforço, nesses últimos, pelo menos nos últimos anos, eu não me lembro de quando eu fui sem vontade de ir, eu poderia dizer. Quando eu fui sem vontade. Deus me deu essa graça, não é mérito meu, é graça. É graça. Repito, é graça de Deus. Sair de casa, o que é mais assim doloroso para mim, deixar a minha mulher e os meus 2 filhos. Eu que já trabalho a semana inteira fora. Hoje, por exemplo, eu vou chegar em casa, os 2 já estarão dormindo e ela sonolenta. É evidente, o final de semana é todo deles. Mas a minha esposa, compreensiva, entende que essas 2 horas a cada 15 dias, nos domingos. É claro que também tem uma aula quinta-feira, mas eu estou me referindo aqui especificamente à aula de domingo, que a aula de quinta também é quinzenal, mas a minha esposa me cede, digamos assim, aos meus alunos a cada domingo, quinzenalmente. E o faz de bom grado também. E eu posso dizer para vocês, apesar de todas essas renúncias, apesar de tudo isso, eu vou para lá muito alegre, muito feliz, realizado e preocupado que a cada aula, que a cada encontro, os meus alunos possam amar mais a Deus do que eles amavam no encontro e na aula anterior. Que eles possam se aproximar mais de Deus, serem melhores cristãos, amarem mais, crerem mais, esperarem mais do que na aula anterior. Então, é importantíssimo que o catequista busque isso. É importantíssimo que o catequista peça a Deus essa graça, a graça de anunciar com alegria. Com alegria, apesar de tudo, apesar de todos os contratempos que possam existir, nós devemos anunciar com alegria e nós devemos ter total consciência da grandeza daquilo que fazemos. O grande problema, eu diria, desses falsos catequistas, catequistas mal formados na maioria das vezes, ou também, se for o caso, mal intencionados, sem dúvida alguma também existem, é que eles não compreendem aquilo mesmo que eles fazem. Eles não compreendem a grandeza daquilo que eles fazem. Eu falo até para os meus alunos, estamos aqui com um professor, né? O que os professores fazem é tão louvável e a gente nota como a sociedade, em muitos aspectos, de forma muito correta e justa, reconhece a grandeza daquilo que os professores fazem. Saibam, o que um catequista faz está ainda acima do que aqueles que ensinam, por exemplo, português, literatura, física, matemática, todas essas ciências de suma importância para a nossa formação, gramática, mas o que o catequista faz ainda está acima, porque o conhecimento que ele ensina é mais fundamental do que todos os demais conhecimentos, todas as demais ordens de conhecimento. Não há nada que supere, porque aquilo ali é o essencial para alguém ser salvo. Esse é o ponto. É o essencial para alguém ter a sua vida eterna com Deus depois de morrer. É o que o catequista ensina para os seus alunos. E é bonito porque ele não recebe nada em troca por isso, e não deve receber. Esse é o ponto. Ele não deve receber nada, porque dar catequese é uma graça incomensurável. E nós devemos, como São Paulo, a nossa paga, aquilo que nós esperamos está no céu. Nós devemos fazer isso para o céu nas nossas vidas, mas principalmente nas vidas daqueles que nos ouvem. Então, não há como não se alegrar em ser catequista, não há como não se alegrar com essa missão. E é uma missão tão importante e fundamental que qualquer um que se casa e tem filhos herda essa missão também. Então, a mesma alegria que os catequistas devem ter com os seus alunos, os pais devem ter de catequizar os seus filhos. E aqui eu faço uma observação fundamental também. Mais até do que se preocuparem em dar uma boa escola para os seus filhos, é evidente que isso é fundamental, e hoje a gente até pensa, em fundar escolas, tamanha a carência de boas escolas que observamos na sociedade, nas cidades em que vivemos. Mais fundamental do que isso, os pais devem se preocupar com a educação dos seus filhos na fé, com a
catequese doméstica, digamos assim. É uma preocupação que deve estar ali nas primeiras necessidades de um lar. Elas devem ocupar os primeiros lugares dentre as preocupações dos pais. Como levar a fé aos meus filhos? Como fazer com que os meus filhos creiam? Como fazer com que os meus filhos sejam bons católicos, bons cristãos? E é evidente que, da mesma forma que os catequistas, stricto sensu, os pais devem alegrar-se e muito com essa nobre missão que Deus lhes confiou. Então, é isso. Anunciar com alegria, a alegria daquele que dá algo fundamental para a salvação do outro. Não tem como um catequista não ser alegre. E aí, no terceiro capítulo, Santo Agostinho ele vai começar a falar da narração, ou seja, o como catequizar, qual é o conteúdo da narração, qual é o conteúdo da narração do catequista, o que exatamente ele deve ensinar aos seus alunos. E aí ele vai usar um termo que é a narração completa ou a narração plena. O que seria isso? Segundo Santo Agostinho, a narração é completa quando o catecúmeno é instruído a partir do início da Escritura. No princípio Deus criou o céu e a terra, até os tempos atuais da Igreja. Então, é evidente que aqui ele se refere, nós poderíamos dizer, da história da salvação, da economia da salvação, que é justamente este tempo compreendido entre a criação e a encarnação, ou seja, o tempo da Igreja que é inaugurado pela encarnação do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo, no ventre de Nossa Senhora. E é claro que o tempo da Igreja também deve ser ensinado, porque Santo Agostinho fala dos tempos atuais da Igreja. Então vejam, Santo Agostinho, sem dúvida alguma, incentiva uma catequese também bíblica. Ou seja, o catequista, sim, ele deve ter profundo conhecimento da doutrina da Santa Igreja. O catecismo da Igreja, seja qual for ele, desde que seja um bom catecismo, o catequista tem de sabê-lo quase que de cor. O catecismo tem de ser um livro de cabeceira, que ele lerá continuamente para o resto da sua vida, mas não apenas o catecismo. O catequista precisa ter um profundo conhecimento da Sagrada Escritura. Ele precisa ser alguém que tenha intimidade com a Sagrada Escritura. E como se ganha, aí é uma parte minha, né? Não é Santo Agostinho, porque no tempo de Santo Agostinho, né, ele não precisou dizer isso a Deográcias, porque Deográcias já tinha essa intimidade com a Sagrada Escritura. Deográcias já tinha conhecimento profundo da Sagrada Escritura. Então Santo Agostinho não fala. Ele simplesmente diz que a catequese, a narração da catequese deve ser plena, ou seja, da criação até os tempos atuais da Igreja. Mas como fazer isso sem ter bom conhecimento da Escritura? Impossível. Então, como nós hoje, que muitas vezes não temos este bom conhecimento da Sagrada Escritura, podemos adquiri-lo? Como se adquire esta intimidade com a Escritura? E eu, assim, digo para vocês que eu não conheço a melhor forma de se aprofundar na Sagrada Escritura do que a liturgia da Santa Igreja. A liturgia da Santa Igreja. Se nós observarmos o rito de hoje, né? Eu nem falarei do rito tradicional, vou falar do rito de hoje, que é a realidade, digamos assim, que talvez a maior parte de nós esteja inserido, pelo menos nas missas semanais, né? Alguns de nós aqui talvez consigam ir à missa, assistir à missa pelo rito tradicional, às quartas-feiras, que graças a Deus nós temos agora no centro, e aos domingos, mas pelo menos em 6 dias ou 5 dias da semana, aqueles que assistem à missa a cada dia, ou pelo menos leem as leituras da Santa Missa, nós seguimos o rito atual. Como é que o rito atual é desenvolvido? E eu, assim, com todas as críticas que a gente possa ter à reforma litúrgica, e isso é uma questão até complexa que nem cabe aqui, eu penso que a liturgia da palavra do rito atual é espetacular. É espetacular. Você
pegar e observar ao longo aí de 3 anos como se desenvolve a liturgia da palavra do rito atual. Eu falo 3 anos porque o ritmo é de 3 anos. Tem o ano A, no qual nós lemos o Evangelho de São Mateus, o ano B, no qual nós lemos o Evangelho de São Marcos, e o ano C, que é o atual, no qual nós lemos o Evangelho de São Lucas, e o ritmo das missas semanais ele é de 2 anos, né? O ano par e o ano ímpar. Se um catequista se dedica durante 2 ou 3 anos a ler e meditar diariamente a liturgia da palavra que é lida em cada missa, no rito atual, ele terá grande intimidade com a Sagrada Escritura, sem dúvida alguma. Se ele pelo menos ler, ele lerá boa parte da Escritura, ele terá uma consciência e um conhecimento de conjunto, sem dúvida alguma, riquíssimo da Sagrada Escritura. E quando ele faz isso dentro de um contexto duplo de oração e sacramento, aí ninguém segura o catequista. Desculpa o termo um pouco coloquial, mas ninguém segura. Se ele faz isso num contexto de meditação da Escritura, se ele faz isso num contexto em que ele está na Santa Missa, assiste a missa e comunga diariamente, ou seja, além de ouvir a palavra, ele terá a palavra semeada no seu coração, na sua alma, pela comunhão que ele recebe, pelo próprio Cristo que ele recebe e com o qual ele é chamado a dialogar, ele terá um conhecimento espetacular da Sagrada Escritura. Mas é claro que a gente não pode resumir a liturgia, nesse caso, à Santa Missa. Há um outro elemento da liturgia que nos dá um conhecimento espetacular da Sagrada Escritura, que é a liturgia das horas. A liturgia das horas é outra realidade, eu falo também por experiência própria. Para mim é duríssimo rezar a liturgia das horas, diga-se de passagem. Um leigo que se propõe a isso vai ter muitas dificuldades. Hoje mesmo eu fui uma tragédia, não rezei nenhuma das horas até agora, que eu reze as completas para salvar o dia, mas eu não consegui rezar as laudes, nem as vésperas, nem a hora média e muito menos as vésperas. No meio-dia ali eu rezei, né, o Ângelus, que está na nossa querida regra espiritual do Centro Dom Bosco. Falei, não, 1 hora eu rezo a hora média, eu vou rezar o Ângelus meio-dia. Passou 1 hora, passou 2, passou 3 e eu não rezei. Me envolvi ali no trabalho, não saí e acabou que não rezei. Mas a liturgia das horas é outra fonte de conhecimento profunda da Sagrada Escritura, especialmente do livro dos Salmos. A liturgia das horas, de fato, nos ensina a rezar com as palavras, além das leituras breves que ela tem, além dos hinos dela, que são belíssimos e todos eles fundamentados na Sagrada Escritura. Então eu estou perdendo ou ganhando tempo com isso para mostrar para vocês como é que um catequista ganha intimidade com a palavra. É claro que ele pode, sem dúvida alguma, estudar os livros da Sagrada Escritura. O Olavo de Carvalho, por exemplo, só para dar um exemplo, ele não fala que tem que ler 70 livros por ano, a Sagrada Escritura tem 73. É claro, você não somente lerá a Sagrada Escritura, mas quem sabe boa parte da sua leitura desses 70 livros, né? Eu sei que poucos de nós ou pouquíssimos conseguem atingir essa meta, mas quem sabe uma parte dos livros que você vai ler num ano sejam da Sagrada Escritura. Eu vou ler o livro de Ruth, que é um livro, inclusive, muito pequeno. Eu lerei o livro de Tobias. E um mérito que eu vejo da liturgia da palavra da missa dominical de hoje é como ela nos ensina a encontrar o Cristo no Antigo Testamento. Eu não sei se vocês já notaram. Na missa dominical, o Antigo Testamento sempre aponta para o Novo. Para dar um exemplo concreto da missa do último domingo, era aquele evangelho em que Nosso Senhor nos exorta a amar os inimigos. Qual era a primeira leitura? Davi, que poupava a vida de Saul. E aí eu encontro Cristo na vida do rei Davi e eu encontro o amor ao inimigo no Antigo Testamento. E aí, uma das frases lapidares de Santo Agostinho está presente no De Catequizandis Rudibus, em que ele diz que o Novo Testamento está escondido no Antigo.
e o Antigo Testamento se cumpre e se manifesta no Novo. Esta frase, que é muito conhecida de Santo Agostinho, é no Catequizandis Rudibus que ele diz. Então, os padres da igreja, eu diria até como ninguém na história da igreja, souberam encontrar o Cristo nos seus escritos no Antigo Testamento. Eu amo os padres da igreja também por isso. É impossível não ler um livro da patrística, dos padres da igreja, e não se encantar em como eles conseguiam encontrar prefigurações de Nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, de forma assim encantadora. Como não se encantar, por exemplo, com São João Crisóstomo, quando ele faz aquela comparação de Nosso Senhor Jesus Cristo com o lado aberto na cruz, e ele enxerga nisto Adão, que padecia do sono, com o seu lado aberto nasce Eva, sua esposa. E ele vê nisso uma prefiguração de Cristo, que padecia o sono da morte, e com o seu lado aberto nasce a sua esposa, a igreja, com o sangue e a água, que simbolizam os dois sacramentos fundantes, o batismo e a Eucaristia. Como não se encantar com isso? E os padres da igreja fazem isso a todo momento. A todo momento. Então, a própria patrística nos ensina a ler a Sagrada Escritura. E a patrística está presente na liturgia das horas. Porque no ofício das leituras, em regra, há um texto da Escritura. Por isso é que se fala de ofício das leituras, porque são 3 salmos, ou um salmo dividido em 3, pode acontecer se o salmo for grande, e uma leitura da Escritura e uma leitura dos padres. Então, se alguém, por exemplo, além de eventualmente reservar a sua leitura, as suas leituras anuais, reservar leituras próprias da Sagrada Escritura, eu lerei a primeira carta de São João, eu lerei a primeira carta de São Pedro, ou seja, incluir a Sagrada Escritura na sua vida intelectual, digamos assim de forma clara, incluir os livros da Escritura na sua vida intelectual. Isso é um ponto importante. Mas eu diria que ainda mais importante para um catequista é ler a Escritura na liturgia, seja a liturgia da missa como a liturgia das horas, porque ali ele, além de ler, ele rezará e também, no caso da Santa Missa, comungará, ou seja, a leitura será meditada no ápice da sua vida espiritual, que é a Eucaristia, que é o momento da comunhão, o momento em que nós estamos, no nosso caso principalmente, que somos iniciantes na vida espiritual, o nosso momento aí de maior intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que maravilha! Mas tenham esta certeza e esta consciência. Um catequista precisa ter um concreto e profundo conhecimento da Sagrada Escritura. E Santo Agostinho, inclusive, vai dizer, obviamente, que o catequista não precisa falar tudo que está na Sagrada Escritura. Ele precisa ressaltar, segundo Santo Agostinho, os principais acontecimentos da história da salvação. Então é evidente. Falemos, por exemplo, da catequese sobre o Antigo Testamento. O que o catequista deve ressaltar do Antigo Testamento? Ele deve ressaltar, evidentemente, em primeiro lugar, a criação, a queda do homem no pecado. Depois ele passará, talvez mencionará a história de Noé, que é muito rica, a história da Torre de Babel, que também é riquíssima, e ali ele pode fazer, sem dúvida alguma, mostrar que em Noé o dilúvio é uma prefiguração do batismo, e a Torre de Babel é uma prefiguração de Pentecostes, ou seja, a Torre de Babel é uma antítese do que acontece em Pentecostes, porque em Pentecostes todos falam a mesma língua, e a Torre de Babel é justamente o contrário. E mostrar o paganismo que está por trás da Torre de Babel, que são homens que querem chegar a Deus sem Deus. Isso é o paganismo. Esforços humanos. Por isso é que a verdade está na Igreja Católica, porque na Igreja é a dinâmica inversa. É Deus que vem ao encontro do homem. E por isso é que a verdade está conosco, porque nós não somos pagãos. Nós não construímos torres para o céu sem Deus. É Deus que vem ao nosso encontro e nos revela como Ele é.
E destas duas histórias que eu mencionarei de forma mais breve, eu entrarei na vida dos patriarcas. Eu falarei da vida de Abraão, eu falarei da vida de Isaac, eu falarei da vida de Jacó e, se possível, eu falarei da vida de um dos filhos de Jacó, que é José do Egito. E aí sim, olha que catequese rica que eu dei para os meus alunos. Então, vejam como Santo Agostinho incentiva uma catequese bíblica. Depois, sem dúvida alguma, eu falarei do Êxodo, da história de Moisés. E tudo isso, gente, não é para você falar de cada detalhe. Eu diria que é uma aula sobre cada um desses assuntos. Não é para você transformar a catequese num estudo bíblico, não é esse o ponto. Eu já direi qual é o sentido de revelar e de ensinar aos alunos todos esses acontecimentos principais da história da salvação. Mas depois do Êxodo, eu posso falar em breves pinceladas da vida dos juízes, eu posso falar em breves pinceladas da vida dos reis e em breves pinceladas da vida dos profetas. O que eu faço, por exemplo, lá na minha paróquia, quando eu consigo incluir a história da salvação na minha catequese? Porque aqui Santo Agostinho fala muito desta pré-catequese, ou seja, deste momento introdutório. Para falar dos reis, eu escolho aquele que representa o que são os reis de Israel, que é o rei Davi. Ou seja, a aula sobre os reis é uma aula feita com base na vida do rei Davi. A aula sobre os profetas, eu escolho aquele que simboliza todos os profetas, que é o profeta Elias. Então, a partir da vida de Elias, eu ensino o que é o profetismo no povo de Israel. E aí sim nós temos ali um grande contexto. É claro que há outros momentos maravilhosos, tem o exílio, tem a história dos Macabeus, né? Todo aquele, por exemplo, que quer fazer parte do Centro Dom Bosco, que tem esta missão de defender a fé, deveria ler a história dos Macabeus e de como eles defenderam a fé, naquele caso, ainda o judaísmo, da influência do helenismo, que mostra bem, inclusive, o que é esse neopaganismo no qual nós vivemos hoje. Então, ali tem um paralelo muito claro na história dos Macabeus do que nós católicos devemos fazer hoje para defendermos a fé, defendermos a ortodoxia da verdade da fé católica. Então, vejam como o Antigo Testamento é riquíssimo, mas é claro que em todas essas aulas, em todos esses acontecimentos do Antigo Testamento, eu devo encontrar Cristo. Eu devo mostrar para os meus alunos onde está Cristo em cada um desses acontecimentos. Como falar do Êxodo? Como falar do Êxodo sem mostrar que Moisés é uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo? Como falar do Êxodo sem mostrar que o Egito prefigura o pecado do qual nosso Senhor nos liberta, que o deserto no qual o povo de Israel caminha por 40 anos é a vida terrena, é este vale de lágrimas que nós chamamos de vida, e que a terra prometida é o céu, para o qual Cristo nos leva. Então vejam, o catequista ele deve mostrar Cristo. Como não encontrar Cristo na vida dos patriarcas? Por exemplo, no sacrifício de Isaac por Abraão, ou aquela tentativa ou quase sacrifício, como não ver nali uma prefiguração de Deus Pai, que oferece o seu Filho, que dá o seu Filho em sacrifício? Então vejam como é rica, como são ricas essas lições do Antigo Testamento. Mostrar que Davi é prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que é rei. Mostrar que Elias é prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, profeta. E mostrar que Arão, irmão de Moisés, e os levitas, que são a tribo sacerdotal do povo de Israel, são prefigurações de nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote. Ele que é sacerdote, profeta e rei. E aí sim eu entro nas catequeses próprias do Novo Testamento. E aí sim, é claro, eu ensinarei os meus alunos nosso Senhor Jesus Cristo,
depois eu entrarei nos Atos dos Apóstolos, é claro, depois de ensinar os mistérios da fé de nosso Senhor Jesus Cristo, de passar por todos os dogmas de fé que envolvem a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e, é claro, sempre próximo, colado nela, a pessoa de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, todos os dogmas relacionados a Nossa Senhora. E aí sim eu entro, depois de falar da ressurreição, do tríduo pascal, melhor dizendo, paixão, morte e ressurreição, do mistério da ascensão e de Pentecostes, naturalmente eu entrarei nas catequeses sobre a igreja. Vejam que maravilha. Então Santo Agostinho ele fala desta narração plena, esta narração completa, que vai desde a criação, a partir do início da Escritura, até os tempos atuais da Igreja. Então, isso é muito belo. Então, vejam como há todo um conteúdo próprio da catequese, que deve ser completa, que deve ser norteada pelos maiores acontecimentos da história da salvação. Mas nós podemos nos perguntar, para quê? Para que isso? E Santo Agostinho aqui, é claro que é um título muito bem colocado, diga-se de passagem, a meta é a caridade, é o amor. As antigas escrituras e o advento de Cristo, cujo fim é o amor. E aí eu vou encerrar a aula neste ponto, né? Mais uma vez eu não consigo falar tudo o que eu pretendia, mas eu sei que creio, né, que vocês não estejam com pressa assim como eu não estou, mas a meta é a caridade, a meta é o amor. Então o catequista ele fala dos maiores acontecimentos da história da salvação para mostrar o profundo amor que Deus tem por nós. Porque cada um desses acontecimentos, a criação, o próprio dilúvio, os patriarcas, o êxodo, os juízes, os reis e os profetas de Israel, sem dúvida alguma o Novo Testamento, cada um destes acontecimentos da história da salvação e do próprio tempo da Igreja, nada mais são do que provas inquestionáveis do grande amor que Deus tem por nós. E é isso que o catequista deve ter como meta. A meta da catequese é o amor. A meta da catequese é o amor. Então, o catequista é aquele que, movido pelo amor, quando eu me referi à alegria, é justamente este amor, movido pelo amor por Deus e pelos irmãos, pelo próximo, ou seja, eu amo a Deus, por amor a Deus eu amo o próximo, e este próximo é na pessoa dos meus alunos, daqueles que desejam conhecer a Cristo. Movido pelo amor, o catequista é chamado a mostrar para os seus alunos que há um Deus que os ama profundamente, ao ponto de tê-los criado, ao ponto de ter Ele próprio se feito homem para dar a sua vida por eles e ressuscitar ao terceiro dia para levá-los ao céu. Então, a meta da catequese é a caridade. A meta da catequese é o amor. E isso, na maior de todas as acepções, as concepções do amor, que é a vida eterna, que é o céu. Se São João diz que Deus é amor, quando eu digo que a meta da catequese, o fim da catequese é o amor, evidentemente a meta, o fim, é o próprio Deus. E sem dúvida alguma, a vida eterna com Deus no céu, para a qual eu desejo encaminhar os meus alunos, colocá-los no caminho. Nosso Senhor não vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. O catequista, ele é aquele que coloca os seus alunos no caminho, coloca os seus alunos no trilho e reza para que eles nunca mais deixem este caminho e de alguma forma tenta contribuir para isso. Então a meta é o amor. E Santo Agostinho tem uma frase aqui que deste livro inteiro é a que mais me toca. Ele faz aqui uma comparação da catequese
com as 3 virtudes teologais. Ele vai falar da fé, da esperança e da caridade. E vai mostrar como a meta última, primeira e última da catequese é o amor. Eu vou ler aqui para vocês. Por esse amor, portanto, como por um alvo proposto, pelo qual digas tudo o que dizes, o que quer que narres, faze-o de tal forma que aquele que te ouve, ouvindo, creia, e crendo, espere, e esperando, ame. Por esse amor, portanto, como por um alvo proposto, pelo qual digas tudo o que dizes, o que quer que narres, faze-o de tal forma que aquele que te ouve, ouvindo, creia, e crendo, espere, e esperando, ame. Então, o fim da catequese é o amor. Então, se depois de um processo de catequese os meus alunos não são homens e mulheres que amam, não são homens e mulheres que vivem para amar, que vivem para se entregar, que vivem para se doar, a catequese foi em vão. A catequese não cumpriu o seu papel. A catequese ela deve refletir na vida dos alunos. Não é um mero conhecimento que me torna bem formado, que me torna sabedor dos dogmas de fé, conhecedor da doutrina e da própria palavra. Isto tudo que é importantíssimo, é de suma importância, imprescindível, precisa necessariamente refletir na vida do aluno, necessariamente refletir na vida daquele que passa por esse processo de catequese. Por isso é que na hora de ensinar a moral, que é o momento mais desafiador da catequese, sem dúvida alguma, a aula sobre o 6º mandamento, quase o catequista é morto pelos alunos no mundo atual. Eu ainda chegarei lá quando eu falar das dificuldades pelas quais passa um catequista, mas a aula sobre o 6º mandamento talvez seja o momento mais duro do ano para um catequista, em que ele tem que ser corajoso e falar tudo o que a igreja ensina e que vai de encontro a tudo que o mundo ensina hoje acerca da virtude da pureza, ou do que é a pureza, ou do que é o amor. Então, o catequista, ele mostra, por exemplo, nesta aula, que tudo que a igreja ensina a respeito do 6º mandamento nada mais é que uma consequência lógica e natural daquela fé que ele já expôs à exaustão para os seus alunos. Que a moral católica nada mais é que uma consequência lógica e natural da fé. É a vida da fé, é a vida daquele que tem fé. É viver de forma coerente com a fé que eu mesmo professo. E aí fica muito mais fácil para aqueles que estão com o coração aberto, é claro. Para os sem vergonhas, o catequista vai se esgoelar, vai brigar, vai sair de camburão da paróquia, mas eles continuarão com os ouvidos moucos. A verdade entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas, infelizmente, isso nós não controlamos. Por isso é que devemos ter esta consciência de bem cumprir o nosso papel. Mas lembrem-se sempre disso. E aí eu encerro a aula de hoje. A meta da catequese é a caridade. O princípio da catequese é a caridade, o meio da catequese é a caridade e o fim e a meta da catequese é a caridade, deve ser a caridade. E se hoje há uma crise na catequese da Santa Igreja Católica, é porque esta verdade não é mais conhecida como deveria ser. Hoje, infelizmente, para dar um exemplo bem concreto, um catequista que não é obediente ao que a igreja ensina e que relativiza o ensinamento da igreja para agradar os seus ouvintes e não diz tudo o que tem de dizer por uma falsa misericórdia, isso não é amor, isso não é caridade. A caridade consiste justamente em ensinar toda a verdade.
em se preocupar que o aluno abrace essa verdade, viva e dê a vida por ela. Então, eu peço que o fruto espiritual da aula de hoje para nós seja esse. Que nós peçamos a Deus a graça de, enquanto catequistas, em qualquer âmbito das nossas vidas, sejamos movidos pelo amor, por um profundo amor, um amor por Deus em primeiro lugar, um amor por Nossa Senhora, pelos anjos e santos, um amor profundo pela Santa Igreja Católica. Se eu posso dizer assim, uma graça que eu recebi na minha conversão naquele final de semana foi um amor profundo pela Igreja. Se a minha conversão não foi intelectual, sem dúvida alguma ela foi eclesial, nesse sentido. Não só vivida dentro da Igreja, mas um amor pela Igreja que não tem explicação. De uma hora para outra, de um dia para o outro, eu amei a Igreja de uma forma que me levou a crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja, sem contestar. Eu que há um dia atrás contestava, especialmente o Sexto Mandamento, eu que há um dia atrás contestava, de uma hora para outra fui levado a crer. Então o catequista ele deve ter um amor profundo por Deus, Nossa Senhora, os anjos e santos, pela Santa Igreja, e que esse amor, que é o amor por Deus mesmo, porque amar a Igreja é amar o próprio Cristo, e quem não ama a Igreja não ama Cristo, porque a Igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, e não há como amar somente a cabeça sem amar o corpo. Este amor me move a amar o próximo, este amor me move a amar e querer ensinar a verdade ao próximo. E é esse amor que me move a dar catequese. Que este seja o fruto espiritual da aula de hoje. E aí na aula que vem, continuaremos neste mesmo ponto. Continuaremos neste mesmo ponto do amor para tirarmos lições práticas para a nossa catequese. Eu peço que fiquem atentos, pois não sei quando será a próxima aula, mas pelo menos até o dia 18 de março será. Então, eu já estou marcado aí com o Eugênio. No dia 18 de março eu estarei aqui para continuar. Mas se eu darei uma aula antes disso, eu não posso dizer. Mas pelo menos no dia 18 de março haverá esta aula sobre o De Catequizandis Rúdibus de Santo Agostinho. Boa noite, Deus abençoe vocês.